A nossa convidada de hoje no programa Palavra Ética é a Vanessa Portugal. Como nós já sabemos, né, Vanessa é candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. O programa Palavra Ética, como em todo ano eleitoral, faz aqui o especial Eleições, onde a nossa intenção é estar contribuindo para a informação e formação das pessoas que precisam escolher o seu candidato nessas eleições de outubro. A Vanessa tem uma presença muito marcante na política aqui de Belo Horizonte, claro que também na política estadual e na política nacional. E nós vamos seguir com ela a mesma metodologia que nós seguimos nas entrevistas anteriores e a Vanessa vai nos revelar os dados sobre a sua pessoa, quais foram os fatos marcantes na sua vida que fizeram com que ela escolhesse a política e logo a política partidária, como anda o seu partido no Brasil, mas principalmente aqui em Minas Gerais e em Belo Horizonte. E, finalmente, o terceiro ponto, quais são as suas propostas, como é a sua forma de enxergar um governo para uma cidade como Belo Horizonte. Então, Vanessa, seja bem-vinda aqui no nosso programa, viu? Eu queria que você começasse a falar de você. Nós precisamos conhecer as pessoas, né, que se habilitam a ser os nossos representantes maiores aqui dentro do município. Eu queria que você lembrasse assim dos fatos significativos da sua vida que acabaram conduzindo você a se dedicar à política e a esse ponto de sair candidata a prefeita de Belo Horizonte. Bom, primeiro agradecer o convite, é muito bom para nós estarmos presentes aqui hoje no programa junto com você. Eu não diria que teve um fato ou algo que fosse muito determinante. Eu sou do interior de Minas, de Boa Esperança, uma família tradicional, nada de fora do comum. Vim para Belo Horizonte estudar, como é comum também para as pessoas que moram no interior, né? Tem uma migração para a capital. Passei pela vida universitária, tive uma passagem pelo DA, fiz biologia na UFMG, mas foi uma passagem curta, porque logo que eu entrei no DA, eu comecei a trabalhar, fazer biologia na UFMG, na época era o dia inteiro e dava 36 horas numa escola estadual de aula. A minha atuação no DA foi bastante limitada. Quando eu me tornei professora pública, eu comecei a trabalhar no Estado, depois fiz um concurso, entrei na Prefeitura de Betim, de Belo Horizonte. Eu comecei a me envolver com o movimento sindical e essa foi a porta de entrada para a vida política. Agregado a algumas coisas, né? O fato de eu trabalhar em escolas públicas, eu trabalhei sempre nas periferias de Belo Horizonte, Betim, primeiro em Venda Nova, depois... Aliás, comecei em São Benedito, depois em Venda Nova, depois o Barreiro e na periferia de Betim. A relação com os meus alunos foi um elemento que determinou muito a linha política a qual seguir. Né? Uma juventude filha da classe trabalhadora, mas uma juventude absolutamente sem perspectiva. Né? Uma juventude em que a gente tenta disputar as ideias, as concepções, convencê-los de que existe uma perspectiva de futuro, caso eles estudem. O período que você esteve na universidade foi em que período? Eu tive na universidade de 88 a 92. Peguei o Fora Collor. Foi o episódio talvez mais marcante. Sim. E comecei a dar aula em 91. Mas comecei a militar em 96, numa greve aqui em Belo Horizonte dos trabalhadores de educação. Mas militar aonde? Nos movimentos, nos sindicatos? Eu comecei nos movimentos, depois no movimento direto, né, como de base. Isso em 96 já? Em 96. Entrei no partido em 97. E depois eu entro no sindicato. Pois é. Antes do PSTU, você participou de outro? Não, já foi direto no PSTU, Fui direto né? no PSTU. Aham. E, bom, então agora você chega como candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Fala um pouquinho sobre o PSTU para nós, como que ele
foi criado, de onde, se é que ele saiu de algum lugar, de onde que ele saiu, né? E como que, principalmente, como que ele está hoje, que força que ele tem hoje no quadro nacional. O PSTU é um partido que surge de uma fusão com o PT. O U, né, é de unificados, é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, porque na época que o partido foi criado foi uma fusão de pequenos grupos políticos. Os grupos majoritários, na verdade o grupo majoritário, a Convergência Socialista, era uma ruptura do PT, que rompe com o PT justamente por causa de uma diferença. A Convergência chama primeiro o Fora Collor, há uma votação contrária no Congresso do PT e a Convergência vai ser expulsa do partido em função disso. Na verdade, havia um processo já de institucionalização, claro. E é aí que sai a Convergência. O PSTU é um partido que está envolvido nas lutas diretas dos trabalhadores. Nós temos muitos militantes envolvidos na militância sindical, militantes no movimento estudantil e no movimento popular. A nossa vida cotidiana e a nossa força maior tem a ver com a relação com a vida direta dos trabalhadores. Claro que não se confunde o partido com os sindicatos, mas os militantes atuam nesses locais. É um partido que vem crescendo nos últimos anos, mas enfrentando a dificuldade do que é uma sociedade, um esquema muito montado para que permaneça quem está no poder. Hoje nós temos o partido praticamente em todas as capitais, temos candidaturas em praticamente todas as capitais do país e a presença em alguns centros médios também. Então, por exemplo, em Minas Gerais, nós somos uma presença forte em Juiz de Fora, no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, em Itajubá, né, em algumas cidades industriais, mas em alguns centros regionais importantes. E vocês têm representação parlamentar? Não. Não? Não. A opção do PSTU de não ter coligações com partidos que não têm identidade com a classe trabalhadora e de não receber financiamento de campanha das grandes empresas é uma opção consciente e faz com que, óbvio, haja uma dificuldade eleitoral maior, né? Achei muito engraçado até a propaganda política, você também deve ter visto, não sei se dá tempo para vocês verem alguma coisa, né? Mas do PCO, que a menina aparece lá bonitinha, novinha, né? Fala assim, olha, vocês não levem essas eleições a sério. Eu acho muito interessante porque, na realidade, é como se vocês dissessem, está na hora da gente discutir política nesse país, né? Que é muito difícil a gente encontrar isso nos partidos que cresceram muito. Na verdade, as eleições é um jogo de cartas marcadas. Não dá para dizer para as pessoas não levarem a sério. A gente pede que leve mais a sério do que se leve normalmente e que se discuta a política, né? E que se escolha candidaturas da forma mais correta possível. Agora, nós temos consciência, a divisão do tempo de televisão, a presença na grande imprensa e o próprio fato de existir um financiamento privado de campanha e não financiamento público democrático leva com que seja um jogo meio de cartas marcadas, né? A gente encontra pessoas na rua que dizem, mas achei que você não fosse candidata, porque nos jornais todos os dias aparecem apenas 2 candidatos, então é natural que haja uma tentativa de sumir com as outras candidaturas, né? E de fato se discute pouca política, né? A campanha é um jogo de promessas. E é engraçado que são as mesmas promessas, porque elas não mudam. Elas não mudam de candidato para candidato e elas não mudam de eleição para eleição, né? Pois é. E o trabalho do partido junto da população, como é que você conta para nós? Como é que é a receptividade? A receptividade das eleições, eu acho que... Não estou perguntando só das eleições, não. Estou pensando do dia a dia. A proposta do partido do dia a dia. Né? Então, o PSTU é um partido que se constrói fundamentalmente, como eu disse anteriormente, na luta direta. Por quê? Também nós não acreditamos que existem salvadores da pátria, que existem as pessoas iluminadas que vão substituir a organização popular, né? Sem a força e sem a organização popular, dificilmente a gente muda a realidade do país. E também é muito perigoso, né? Perigoso que você coloque lideranças no espaço sem ter organizações populares fortes que cobrem e pressionem essas lideranças para ir no rumo certo, né? Então, o partido tem uma atuação nesse sentido.
a despeito de toda a dificuldade que existe na organização das pessoas, né? Porque, ao contrário do que dizem por aí, o brasileiro trabalha muito. A jornada de trabalho de um trabalhador normal no Brasil é de 10 a 11 horas, mais 1h30 que ele fica dentro do transporte. O período que ele tem para pensar política e se organizar é um período muito curto, né? A gente tem que lutar contra isso. Mas eu acredito que o partido cresce. À medida que as mobilizações no país crescem, o partido cresce junto. E deixa eu te perguntar, a aliança com outras forças partidárias, como é que o PSTU encara essa? Nós fizemos um chamado ao PSOL e ao PCB para que fizéssemos uma coligação. Eles não tiveram interesse, não aceitaram o chamado, nós respeitamos a decisão, mas esse era o campo que nós achávamos possível fazer aliança. Porque não é possível fazer aliança em torno de partidos que têm projetos políticos e, fundamentalmente, governam para setores diferentes da sociedade. Só é possível fazer aliança quando existe alguma identidade possível. Senão, são alianças, na verdade, de momento para favorecer interesses pessoais, e aí o PSTU não se dispõe a entrar nesse jogo. Pois é. Nós estamos chegando aqui no intervalo do nosso programa, nós vamos fazer uma paradinha e dentro de 1 minuto nós estamos de volta conversando com Vanessa Portugal. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Bom, nós hoje estamos aqui conversando com mais uma candidata a prefeita de Belo Horizonte, a Vanessa Portugal. Nós vimos no primeiro bloco ela conversando sobre o começo da sua militância, né, envolvida com os movimentos, com a profissão e também contando a história do partido dela, PSTU. E agora nós vamos conversar sobre o terceiro ponto, que nós temos usado a mesma metodologia em todas as entrevistas. E eu queria perguntar para você, Vanessa, como é que você define uma perspectiva de governo na Prefeitura de Belo Horizonte? Se vocês tiverem condições de ganhar, como é que você enxergaria o que tem sido feito na Prefeitura até agora? Se quiser pegar outros períodos, também fique à vontade. E, na sua opinião, que eu entendo que seja a opinião do seu partido,
o que seria prioritário? Quais seriam as áreas que vocês tratariam primeiro e com maior urgência? A gente costuma dizer que é necessário inverter as prioridades em Belo Horizonte. É claro que isso é uma frase, né, para introduzir o nosso programa, mas o que isso significa? Belo Horizonte é uma cidade economicamente bastante rica, né? Talvez é uma das primeiras capitais do país e a economia brasileira está entre a sexta do mundo hoje. De onde vem a riqueza da prefeitura, a arrecadação do município? Basicamente do IPTU, que é cobrado sobre a população, do ISSS, que é cobrado sobre sobre os empresários. Mas pesa muito mais sobre os pequenos empresários, sobre os pequenos comerciantes, sobre os microempresários, do que sobre as grandes empresas instaladas na cidade. As grandes empresas de comércio, as metalúrgicas, as empresas de transporte, as empresas empreiteiras pagam proporcionalmente muito menos impostos do que os pequenos dentro dessa cidade. Contraditoriamente, a arrecadação de Belo Horizonte não se reverte nas áreas onde a população precisa. Então, nós, fazendo um estudo atento, porque não é fácil, porque os números não são claros da prefeitura, a gente apura que 44% do que a prefeitura arrecada de impostos são gastos com terceirização de serviços, são gastos com pagamento do serviço da dívida pública e com transferências para organizações não governamentais sem fins lucrativos. 44%. É óbvio que com essa distribuição vai faltar dinheiro na saúde, vai faltar dinheiro na educação, falta dinheiro para a habitação e para o transporte coletivo, para a aplicação no transporte público coletivo, que seriam as nossas prioridades. Vanessa, dentro dos pontos principais que nós começávamos a conversar aqui, como que o PSTU encara, fazendo de conta mesmo, vocês vão começar a governar agora, o que precisa ser atacado primeiro? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa que vocês têm. Olha só, você tem um buraco na saúde em Belo Horizonte, que é o que é mais sentido pela população. Tem um problema grave na educação, existe uma falsidade sendo propagandeada, né, de que melhorou a educação em Belo Horizonte. Isso não é o que sentem os trabalhadores da educação, e eu sei disso muito bem, porque sou uma delas. O problema de habitação em Belo Horizonte é gravíssimo. Os dados da Fundação Getúlio Vargas da Fundação João Pinheiro, dizem que existem na região metropolitana 115 mil famílias sem moradia na cidade de Belo Horizonte. Então, é um conjunto de questões sociais que precisam ser atacadas, ou que precisam ter investimento nelas. Mas, para isso, você tem que romper os contratos que existem na prefeitura hoje de terceirização de serviços, rever os contratos que existem no sentido da concessão para o transporte público, no sentido de fazer a municipalização desse transporte em Belo Horizonte. Tem que ter uma inversão de que as obras na cidade sejam no sentido de favorecer a população, e não só para se ter um contrato permanente com as empreiteiras. Porque todas as obras que se fazem em Belo Horizonte são obras de grande porte, em geral, para alargar a avenida, favorecendo um modelo de transporte individual, mas que não atendem às necessidades básicas da população e da cidade. Essa inversão é que a gente acredita que seja prioritária. O primeiro ponto, se nós formos atender o que a população diz que é o mais urgente, é de fato a questão da saúde, né? Se nós tivéssemos que pôr uma fila para dizer o que vem primeiro, seria a questão da saúde, não porque nós achamos ou deixamos de achar, mas é porque é o que a população diz que é o que é mais necessário nesse momento. Eu estou querendo te fazer uma pergunta que vai além desse horizonte aqui proposto para a nossa entrevista. Às vezes eu fico pensando assim, você com todas as propostas, eu tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros concordaria em tese com a sua proposta, mas na realidade é muito difícil de fazer chegar isso tudo, né, ao povo que seria o próprio beneficiário. Eu queria te perguntar, a política tinha que ser desse jeito que ela é? Ou você pensaria num outro modelo para fazer política? A gente vê o esvaziamento
dos partidos políticos, né? Como que você pensa que podia ser feita a política de uma outra forma aqui no Brasil? Com certeza do jeito que ela é, o que não dá para ficar, né? A política brasileira, ela institucionalizou a corrupção. Não sei se é só brasileira, mas há uma institucionalização da corrupção. A troca de favores, ela é publicizada, né? A Câmara Municipal de Belo Horizonte diz: vou paralisar os trabalhos enquanto o prefeito não liberar a verba das emendas ou das obras prometidas pelos vereadores. Ora, vereador não é para fazer obra. A prefeitura não tem que liberar obra para vereador para que ele cumpra a sua função de votar os projetos na Câmara. E assim acontece na Câmara de Deputados, em vários lugares, tem uma troca. Mas essa perspectiva que você está colocando é o que é. Eu queria saber se vocês deveria ser. Já pensam, por exemplo, bom, é necessário que a comunidade seja representada ali. Claro. Como fazer essa representação melhor? Porque pelo partido político a pessoa ganha, no dia seguinte cavou uma vala ali entre o representante e o representado. Que não é possível. Nós temos dentro do nosso programa para governar dentro dessa sociedade, porque o PSTU é um partido que luta e acredita na luta direta para mudar de fato a sociedade. Nós achamos que a humanidade tem que evoluir, destruir o capitalismo e construir uma sociedade socializada. E que de fato as relações políticas ou a relação entre as pessoas no comando dessa sociedade serão mais justas ou poderão ser mais uniformes somente numa outra sociedade. Mas dentro desse espaço que nós estamos, nós defendemos o que nós chamamos dos conselhos populares amplos e deliberativos, que seriam conselhos eleitos por bairros e por setores, mas conselhos que teriam o poder de deliberar sobre a arrecadação e sobre a totalidade do orçamento da prefeitura e sobre as ações da prefeitura. Conselhos que seriam eleitos mais próximos das pessoas e que teriam, portanto, uma proximidade maior do que a Câmara Municipal e um controle maior da população do que ela tem sobre a Câmara Municipal. E que inverteria um pouco essa lógica de democracia do voto, né? Porque a verdade é essa. A democracia hoje, ela se restringe ao momento do voto. A partir do momento que você votou, é como se desse uma carta branca para aquelas pessoas que receberam o voto fazer o que quiserem. Nós achamos que os conselhos representativos eleitos por bairro e por área de atuação, né? Aqueles que atuam na saúde, aqueles que atuam na educação, se eles sendo de fato deliberativos, eles seriam uma pressão objetiva sobre a prefeitura e sobre a Câmara Municipal. O que você pensa a respeito da cultura na construção de uma outra forma de pensar política? Então, eu estava dizendo isso hoje de manhã no debate no Santo Antônio. Nós do PSTU somos aqueles que achamos que o direito individual nunca pode se sobrepor ao direito coletivo. Mas existem 3 áreas que o direito individual tem que ser absolutamente respeitado. Na opção religiosa ou espiritual, ou na não opção. Na opção sexual, né, na sua orientação sexual e na sua opção e na sua manifestação artística e cultural. Por isso que nós achamos que o modelo de cultura que existe hoje, de promoção da cultura, que é um modelo completamente privatizado, tem que ser invertido. A prefeitura, ao invés de isentar impostos para que as empresas financiem a produção cultural, ela teria que recolher os impostos, reforçar o Fundo Municipal de Cultura e, através de um conselho amplo, se decidir onde que a prefeitura gasta. Também não pode o Estado ter o controle disso, porque hoje a produção cultural, a manifestação artística, ela está condicionada ao que, é claro, existe a liberdade com relação a isso, mas em termos de financiamento, ela está condicionada ao que determinadas empresas elegem como sendo aquilo que elas querem que apareça, né? Hoje é ridículo, você tem agências de captação que ganham mais do que o artista. O artista, para conseguir promover um espetáculo, ele tem que recorrer a uma agência de captação que vai atrás das empresas para conseguir o recurso através da lei de incentivo e as agências ficam com praticamente todo o recurso, né? No artista chega pouco. Pois é, o nosso tempo está quase acabando, passa num minuto, né? De repente. Mas eu queria que você falasse sobre um problema que você até começou a tocar aqui quando você falou da habitação.
Mas essa questão das ocupações de terra parece um fenômeno mais recente, pelo menos para algumas autoridades. Como que você pensa em tratar essas ocupações que, se não é um fenômeno novo, pelo menos ele é mais aglutinado nos últimos tempos, com a expulsão do homem da terra e tal. Como é que se faz com essa questão? As ocupações urbanas, elas tiveram na década de 80 uma importância muito grande. Belo Horizonte é uma cidade que foi basicamente ocupada, né? Muitos espaços da construção de Belo Horizonte foram, na verdade, de ocupações. Teve um tempo paralisado, né? Numa política de colocar todas as pessoas numa fila. A fila não andou e as pessoas voltaram a ocupar. Veja bem, o direito à moradia é um dos primeiros direitos do ser humano e é contraditoriamente garantido na Constituição, sob o nosso ponto de vista, superior ao direito de propriedade. Então, se a pessoa ocupa uma terra para morar e é uma terra que não cumpre a sua função social, ela está correta em ocupar. O único jeito da prefeitura evitar ocupações é se ela se adiantar, mobilizar os espaços que existem na cidade para que eles sirvam de moradia e ela própria construir as moradias e organizar a ida das pessoas para esse espaço. Se não, cabe a ela regulamentar as ocupações já feitas, ajudar as pessoas que já deram o primeiro passo e não atuar como uma repressora e defensora da propriedade. É que só um elemento que é muito importante. Os terrenos ocupados em Belo Horizonte, em sua grande maioria, pelo menos para as ocupações organizadas, são terrenos que foram concessões do Estado para algumas empresas, que as empresas não fizeram uso desse terreno, venderam para outras, e essas outras que compraram já estão sem pagar os impostos há muito tempo. Então, na verdade, já eram terrenos que a prefeitura já devia ter pegado de volta para dar destinação a eles. Pois é, muita coisa ainda existe para discutirmos. Vanessa já vai ficar sabendo aqui que nós contamos com ela logo após as eleições para nós fazermos uma avaliação do que aconteceu nesse período eleitoral. Queria agradecer muito a Vanessa por ter atendido o nosso convite. Queria agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. Até a próxima semana, se Deus quiser.